salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Amém? Então, eu não vou prolongar esse momento, eu quero dar as boas-vindas a todos e dizer que a gente está aqui morrendo de saudade, com vontade de abraçar, mas se Deus permitir, logo, logo esses momentos serão, né, na igreja, juntas, mas enquanto a gente ainda não pode, Deus nos deu esse recurso maravilhoso, foi capaz de unir pessoas que estão bem mais longe da gente. Natan, é contigo, amigo. Faça as honras e apresente a nossa palestrante. Obrigado, Mariana. Agradeço mais uma vez todos vocês que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estar junto nessa reunião, já em comemoração ao Dia das Mulheres. E já fica aqui, desde já, o meu parabéns a vocês. Vocês são fundamentais na vida de todos nós, na vida de um homem, mas também na obra, no serviço de Deus. A presença de vocês, a atuação de vocês é fundamental. E é com muito prazer que eu apresento a Lourdes Inchelan, que eu chamo de Lourdinha porque eu conheço ela desde a minha adolescência. No início da minha adolescência eu conheci essa mulher maravilhosa, que é um pouco de mãe, é um pouco de amiga, é um pouco mãe, às vezes pela diferença de idade, pelos conselhos, mas é amiga, porque a gente pode conversar sobre todas as coisas, é um exemplo para mim, para minha família, pela sua história, pela sua garra. Acredito que ela vai compartilhar um pouco disso com vocês hoje. Lourdes é nascida em Belo Horizonte, é mineira como eu, mas viveu parte de sua vida em Mariana, que é a cidade onde eu nasci, cidade histórica, e onde nós nos conhecemos. Mas Lourdes, eu acho que não é nem de Belo Horizonte, nem de Mariana, ela é do mundo, porque essa mulher está sempre para lá e para cá, então ela é a gente fala, né, costuma dizer que é uma pessoa que gira muito, tem rodinhas no pé, e Lourdes é um pouco disso. Embora ela esteja há algum tempo em Luxemburgo, ela está sempre disposta a seguir o plano de Deus, e para mim isso é um exemplo, porque ela sempre fala isso: eu estou aqui hoje, mas se Deus mandar eu ir para qualquer lugar, eu estou indo. Isso é muito bacana, e tenho certeza que seremos edificados por ela hoje, né, através dela, Deus nos abençoando através da vida dela. E não vou apresentar muito mais coisa, porque eu acho que isso também faz parte do momento dela. E, Lourdes, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceitado esse convite. Muito obrigado por estar aqui conosco, nos abençoando. Que Deus te use. E só antes de passar a palavra a você, eu queria fazer uma oração. Tudo bem? Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem distribuído sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelos avanços da tecnologia, da comunicação que hoje nos permite conectar uns com os outros nos mais diferentes locais dessa terra, meu Pai. Obrigado por isso, por essa bênção que é a tecnologia que o Senhor permitiu que o homem desenvolvesse e aprofundasse. Te agradecemos por cada um que está aqui, por cada mulher que tem se levantado como um instrumento nas tuas mãos, Pai. Continue abençoando as tuas servas, continue fazendo-as prósperas em tudo que elas fizerem. Pai, eu te peço por essa reunião, que o Senhor use a tua filha nas tuas mãos, que ela seja instrumento do Senhor neste momento, como ela sempre tem se disposto a ser, e que, quando ela abrir a boca, seja a tua mensagem sendo entregue a nós, usando a vida dela como veículo. Nos abençoe nesta tarde, nessa noite para alguns. Fique conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridona, a palavra está com você e Deus te use. Acho que está com o microfone desligado. Liga o microfone, sim. Aí. Ainda não. Sim, agora vocês vão me ouvir. Boa tarde a todos. Boa noite para quem já está de noite.
Eu aqui já sou 21 horas e 12 minutos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui comigo agora. Eu gostaria de agradecer à Igreja Presbiteriana de Angatuba, ao SAF, por essa iniciativa. E eu quero agradecer ao Natan, que lembrou de mim. Muito obrigada. Eu estou lisonjeada e eu quero agradecer também e aproveitar a oportunidade para apresentar a vocês a minha pastora que acabou de entrar. Eu não sei se o marido dela está aí, mas a Eliana está online. E aí você traduz para mim, Natan, ou você faz a apresentação dela em inglês, porque ela não fala português, mas ela entrou, ela está aí. E eu quero agradecer a eles por ter me liberado e me permitido estar aqui com vocês agora. Eles são muito importantes na minha vida. Só um segundinho, então, tá, gente? Só para eu dar as boas-vindas à Eliana, que é a pastora da igreja que ela frequenta, a igreja pastoreada pelo esposo e por ela, né? Eliana e o Leonardo são os dois pastores, e eu vou só me comunicar com ela para agradecer pela presença dela aqui também, dando suporte, especialmente em oração. Amém. Hi, Eliana, how are you? I'm here just to make a small part to say you that you are very welcome between us. And Lourdinha asked me to present you to the other people. And it's a pleasure for us to have you here. And God bless you and your ministry. Lourdes said also that she is very happy to be part of New Wine Church. And also that you have been blessing her life a lot. And she is part of this. Thank you so much for being here with us. Sim, ela é muito importante na minha vida e eu quero aproveitar essa oportunidade também de poder compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho e quero ser um instrumento na mão de Deus para inspirar vocês. Eu estou muito contente com o tema, né, bem propício para o momento, como ser uma mulher que inspira, sobretudo nos tempos difíceis. E, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a cada uma de vocês pelo Dia Internacional da Mulher. Eu estou lisonjeada de poder mulheres, do Dia Internacional das Mulheres. É um privilégio muito grande e é também um desafio para mim. Mas, em nome de Jesus, eu estarei dando o recado. Tudo que o Senhor me mandar fazer, eu quero fazer e vou fazer por excelência. Em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio. Se por acaso você não tem a sua Bíblia, não se preocupe, porque eu preparei o texto para você. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo. Amigo, eu não tô conseguindo ouvir, eu acho que travou, né? Acho que Também não sim. estou ouvindo, não. Lourdes, eu estou achando que travou. Eu acho que ela caiu. Vou até sugerir a ela que talvez não apresente, porque carrega mais, Lourdinha. Talvez apresentando, acaba carregando um pouco mais. E seu áudio está desligado. Lourdinha, o áudio está desligado. Está me ouvindo? Agora sim, porque eu acho que quando apresenta, acaba carregando um pouco mais. Carregou, aí a minha internet caiu, então eu vou citar e vocês acompanhem comigo pela Bíblia de vocês. Se todos já encontraram, nós vamos estar lendo o... Qual a referência, Lourdinha? Só repete, por favor. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6.
Uhum. Ok? Espero que todos tenham encontrado. E nós vamos ler juntas. Acompanhe aí comigo. Sejam fortes e corajosas, não tenham medo e nem fiquem apavoradas por causa das coisas, pois o Senhor, o seu Deus, ele vai com vocês e nunca as deixará. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para nós nesta noite, para a abertura do nosso tema. E eu quero orar um pouquinho mais. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Eu quero te agradecer pela alegria que o Senhor me coloca, Pai, quando eu estou disponível para fazer a tua obra e para exaltar o teu nome, para divulgar o teu nome. Eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. E quero que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Que o Senhor nos faça mulheres mais fortes a partir de hoje. E que nós possamos ser mulheres inspiradoras, Pai. Fala conosco. E me usa apenas como um canal para abençoar a vida das outras mulheres, das outras pessoas. Nós sabemos que o Senhor nos separou com um propósito firme, Pai. E eu te peço, ajuda-nos a avançar nesse propósito. Sozinhas nós não seremos capazes. Ajuda-nos, Pai. E faz de nós aquilo que o Senhor quer. Capacita-nos, Senhor, para te obedecer e fazer a tua vontade. Essa é a minha oração, pedindo ao Senhor que abençoe cada família aqui representada, abençoa cada mulher, que nós possamos, a partir de hoje, ser mulheres inspiradoras, para inspirar as outras mulheres, que é o que o Senhor espera de nós, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade e pela alegria que o Senhor coloca no meu coração, por estar aqui. E obrigada, Pai, mais uma vez, pela Igreja Presbiteriana que me deu essa oportunidade. Eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Continua falando conosco, Pai. Nós queremos ouvir a sua voz. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãs, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu sou muito ousada, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho do meu testemunho com vocês. Eu não sei da situação e nem da realidade de cada uma de vocês, mas Deus sabe por que eu estou aqui agora e por que tudo isso vai acontecer. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentas e me deem a liberdade de falar um pouco mais do meu testemunho. Eu quero aproveitar para mostrar para vocês o quanto Deus é bom, de onde Ele me tirou, aonde Ele me colocou. E o que Ele prometeu para mim, que Ele já fez, e tudo que eu tenho pedido, que Ele tem feito, até muito mais do que eu imaginava ou que mereço. Mas eu quero ser usada por Deus para inspirar vocês, em nome de Jesus. E nós vamos juntas nessa emboscada. Ajustem os cintos aí, porque o avião vai decolar. E vamos lá. Ó Senhor, muito obrigada, Pai. Vamos? Está na hora. Eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar também com vocês como as grandes mulheres da Bíblia, que são dezenas de mulheres, mulheres inspiradoras e com histórias maravilhosas, eu quero mostrar para vocês como elas me inspiraram a ser como elas, ou melhor, parecida com Jesus. E eu quero me apresentar um pouquinho para vocês e dar início já com o meu testemunho. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada e, graças a Deus, eu posso viver e sentir esse amor que Deus tem por mim, que Jesus me alcançou numa situação assim, na hora certa, quando eu mais precisava. Eu sou de Belo Horizonte e não sei se a minha mãe está aí presente, espero que ela esteja. Não sei, não vou ter oportunidade de ver, não. Mas eu quero que ela se orgulhe muito de mim. Eu sou a 12ª filha do meu pai e a segunda filha da minha mãe. A minha mãe teve 2 filhas com meu pai teve 10 filhos com a esposa dele. E eu, apesar de falar que eu tive um pai muito bonito, um pai que era lindo,
alto, ex-combatente da Segunda Guerra, um homem muito bonito. Mas eu não pude dizer que ele era o meu pai, porque ele não me assumiu e não me reconheceu como filha. Mas Deus é tão bom que ele trabalhou em mim de uma forma tão generosa que eu aprendi a perdoar e eu passei a amar o meu pai mesmo não ter convivido com ele. Hoje ele já não está mais no nosso meio. E eu amei e amo a esposa dele de uma forma especial, porque eu sei que ela teve contato comigo e ela me demonstrou amor. E ela já era uma mulher convertida, já era uma mulher de Deus na época. E nós crescemos em Belo Horizonte, depois eu fui para o colégio interno, e eu fiquei alguns anos no colégio interno, mais ou menos uns 6 ou 7 anos. Vivi um período em Barbacena, e em Barbacena a gente vivia num colégio interno das Irmãs Carmelitas, e na minha época, eu já tenho 63 anos de idade, e na minha época eu assistia às missas em latim. Quando eu estava com mais ou menos 8 para 9 anos, eu fui molestada por um cônego na igreja em Barbacena, no confessionário. Eu não sei se as pessoas que estão me assistindo sabem disso, mas eu era muito pequenininha, eu não entendia as coisas, mas eu queria conhecer Deus. Eu assistia a missa quase que todos os dias. Eu era educada por freiras, né, por madre superiora, e eu fui molestada por um padre, mas o meu Deus, ele me curou de todo trauma. Ele me curou e me ensinou a perdoar. E hoje eu estou aqui para inspirar vocês, porque talvez alguma de vocês tenha passado pela situação que eu passei, ainda tem um trauma, ainda tem uma ferida na alma, e Deus vai curar você, assim como Ele me curou. E desde o ventre da minha mãe, eu vi a proteção de Deus e o plano dele sobre a minha vida, porque a minha mãe poderia ter me abortado e Deus não permitiu. Então, isso, para mim, já é uma prova de amor de Deus pela minha vida. Ele preservou a minha vida, ele guardou a minha vida. E minha mãe fez tudo para nos dar a melhor educação. E eu tenho uma honra de dizer que a minha mãe foi diaconisa da Igreja da Lagoinha durante muitos anos, quase que 40 anos, eu creio. E foi por ela que eu fui convertida através dela. Eu era uma pessoa muito incrédula, eu não acreditava mais em nada, não acreditava em igreja católica, não acreditava em Deus mais. E no momento exato, Deus me alcançou, mas primeiro ele converteu a minha mãe. Converteu a minha irmã, a minha família. E aí eu cresci, conheci um padrasto que foi uma pessoa generosa na minha vida, uma pessoa maravilhosa, que tudo que eu sei eu dou graças a ele. Ele já não existe mais, mas foi uma pessoa que Deus enviou para me considerar como filha, para me dar o carinho de pai que eu não tive. E aonde ele ia, ele me apresentava como filha dele, e eu tinha o prazer de dizer que ele era o meu pai. Então, Deus supre todas as nossas necessidades. E ele cuidava de mim nos mínimos detalhes. E desobedecendo a ele e a minha mãe, eu paguei um preço bem alto pela desobediência. Acabei me casando, contrariando a vontade deles e desobedecendo o conselho deles. E aí, a partir disso, eu comecei a passar boas situações difíceis, bons tempos difíceis. Até que minha mãe orou muito tempo, minha mãe orou quase 10 anos pela conversão do pai dos meus filhos, e eu fui casada durante 22 anos, e foram 22 anos de traição. E eu já conhecia a palavra de Deus, meus filhos tinham mais ou menos 4 ou 5 aninhos de idade, quando eu decidi disciplinar meus filhos numa igreja evangélica, e eu já não acreditava mais em igreja católica, e eu queria conhecer Deus, eu queria conhecer a Bíblia, eu queria aprofundar nas coisas de Deus. E aí morávamos em Juiz de Fora, e eu congregava numa igreja em Juiz de Fora. Deus me levou para uma igreja tradicional,
e tratou de mim de uma forma assim, radical. Eu tive que parar de usar brinco, eu tive que parar de usar batom, eu tive que parar de usar calça comprida. Foi a forma que Deus encontrou para tratar comigo. E eu nasci de novo numa igreja tradicional. E aí todos nós convertemos, passamos pelas águas, eu, o pai dos meus filhos e eles, quando tinham 6 e 7 anos de idade, eles pediram ao pastor para serem batizados, eles já eram discipulados, eles já tinham muita disciplina, eles já sabiam ler a Bíblia, e eles fizeram a profissão de fé, e é um testemunho assim muito grande que eu tenho para dar. Como Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Foi maravilhoso tudo que aconteceu, mas passei por muitas lutas, sofri muito. Foram 22 anos de traição. Eu aprendi que eu tinha que perdoar. Eu aprendi e passei a exercer o perdão com prazer, porque eu senti uma liberdade e uma leveza na minha alma e no meu espírito que não era problema para mim. Então, quanto mais eu perdoava, mais eu tinha que perdoar, porque o pecado continuava e a traição continuava. Até que um dia Deus me deu uma sacudida e eu senti a necessidade de obedecer a Deus através de uma palavra que foi pregada na igreja. E eu senti que ali era uma mensagem de Deus para me tomar uma atitude. E dentro da Bíblia eu encontrei respaldo para o meu divórcio. E aí eu fiz o pedido do divórcio e tive a coragem de fazer 2 malas, deixar a minha casa numa fazenda de 62 hectares, com uma casa de 270 metros construída, com 5 banheiros dentro da minha casa. E fazer 2 malas, deixar 2 filhos adolescentes. Minha filha entrando na faculdade de veterinária, meu filho com 16 anos, minha filha com 17. Mas eu tinha certeza que Deus não ia me abandonar. Ele prometeu que ele ia estar comigo. E ele prometeu que ele ia cuidar dos meus filhos. E ele cuidou muito bem, muito bem. Deus é muito bom. E às vezes você pode estar pensando, que loucura! As coisas de Deus são loucuras para o homem. Mas um dia eu falei, Deus, coloca na minha boca outras línguas, porque eu vou atravessar o Atlântico, eu vou para outro continente, e eu não sei nem mesmo falar francês. Eu vinha para a França. Olavo está aí de presente como testemunha, meu advogado querido, lá de Mariana. Não sei se Natanzinho conhece. Eu procurei um curso intensivo de francês e ele foi meu colega lá do curso de francês em 2005, eu creio. E fui correndo aprender a falar francês, aprender o básico para pelo menos me virar. E nessa época eu tinha decidido voltar para a faculdade e fazer um curso de gastronomia porque eu precisava de uma alternativa para mudar a minha vida. E aí foi através do curso de gastronomia que eu vim chegar na França para fazer um estágio de gastronomia. E lá eu conheci o Olavo, aprendi algumas coisas em francês. Na escola a gente aprendia a traduzir instrumento na cozinha, né? E traduzir receitas, ingredientes básicos, isso era muito fácil. Irmãs, eu fiz 2 malas. Uma com uniforme, com sapato, com presente para as pessoas que iam trabalhar comigo na cozinha, e a outra com minhas coisas pessoais. Eu deixei tudo, minhas joias, meu carro, meu celular. Eu vim com as minhas roupas e eu vim com Deus. Eu e Deus. E antes de partir, eu falei, Deus, se não for para o Senhor ir comigo, não me deixa ir. Mas Ele prometeu não me abandonar e estar comigo em todo o tempo. E aí, Ele me livrou de um acidente, saindo de Belo Horizonte, vindo para a França. Ele me protegeu e me deu um livramento de um acidente no avião. Na época eu fiz um blog, eu fiz um relatório de bordo durante toda a minha viagem. E lá eu descrevo o que nós passamos dentro do avião. Já foi a prova, uma das provas do amor e do poder de Deus. Eu creio que dentro do avião só eu era convertida e só eu pedia pela proteção de Deus. Nessa época estava tendo greve nos aeroportos, e a torre
de comando dos aeroportos de Belo Horizonte, não, de São Paulo. Eu fiz uma conexão de Belo Horizonte São Paulo eu ia para Londres e de Londres eu ia para Paris. Então, saindo de São Paulo, o piloto recebeu um cálculo errado de pouso e nós fomos parar num lugar completamente diferente. A gasolina acabou e não foi suficiente para chegar aonde a gente tinha que chegar. E quase que o avião caiu. E o piloto pediu muito que a gente acalmasse, que nós estávamos vivos e que era para a gente agradecer a Deus. E ali eu já comecei a sentir e ver a proteção de Deus. Quando eu cheguei em Paris, eu achava que eu sabia falar francês. E quando eu escutava as pessoas falando muito rápido, eu não conseguia raciocinar. Eu tentava me comunicar, mas a minha pronúncia era muito ruim. E as pessoas, os parisienses, não têm muita paciência, não, sabe? Eles viravam as costas e me deixavam falando sozinha. E eu entrei em desespero, porque eu cheguei no aeroporto, tive que pegar um táxi, aí eu consegui me comunicar com um chinês em inglês, e ele me levou até uma estação de trem, onde eu ia pegar o trem para ir para a França, numa cidade pequenininha, de 780 habitantes, comigo, e ninguém falava português. E aí, quando eu cheguei na estação do trem, eu não sabia falar direito francês. Eu entrei em desespero e eu já não sabia nem aonde estava o trem que eu ia pegar e eu não sabia nem ler o painel, para falar a verdade para vocês. E a estação do trem em Paris, uma loucura. Deus não coloca uma brasileira na minha frente para me orientar e falar comigo. Eu tentei conversar com ela em inglês e eu pedi ela que me ajudasse a encontrar o vagão que eu precisava entrar, porque o trem que eu ia embarcar, ele tinha vários vagões, mas eu tinha o meu vagão específico e eu não sabia qual era o meu vagão. Aí ela olhou na minha cara e falou assim, você é brasileira? Eu falei, como é que você sabe que eu sou brasileira? Tá na cara. E faltava 2 minutos para o trem partir. Em 2 minutos eu consegui falar para ela o que eu ia fazer na França. E aí ela falou para mim, escuta, boa sorte para você, viu? E eu espero que você goste. Lá é um lugar maravilhoso. Não deixa de visitar uma ilha que chama Belle-Île. É maravilhosa. Falei, tá bom. Obrigada. Entrei no trem, o trem embarcou. E aí começou a luta, né? Eu e Deus. Irmãs, eu quero dizer para vocês que inspirar é viver uma vida sem medo. Sem medo, porque nós temos um Deus que tudo pode. Se eu não fosse uma mulher destemida, eu não estaria aqui. Deus não teria feito o que ele já fez na minha vida até o dia de hoje. É muita coragem. A minha mãe fala para mim que eu sou o filho que ela não teve. Porque ela acha que o homem é que tem coragem, que é de garra. Mas eu tenho um Deus que me constituiu com autoridade, com ousadia para fazer o que eu já fiz até hoje. Uma mulher que inspira é uma mulher que vive sem medo do futuro. Eu fiz 2 malas, sem saber o que vinha diante de mim. Eu sabia que eu tinha um estágio de 10 meses, mas eu sabia que eu não queria voltar. Eu sabia que eu não queria voltar. E eu pedi a Deus durante 5 anos, Senhor, muda a minha vida. Eu não aguento mais ser traída, muda a minha vida. E eu tinha certeza que Ele estava ouvindo as minhas orações. Eu tinha certeza que Ele ia mudar a minha vida. Nós estamos vivendo um período muito delicado e muito difícil. Mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle de tudo. Deus estava no controle da minha vida. Deus estava no controle da minha vida porque eu entreguei a minha vida nas mãos dele e disse, Senhor, abençoa a minha vida. Se não for para o Senhor ir comigo, não me deixa ir. Mas me proteja e me guarda. E eu sabia que eu precisava dar um rumo na minha vida, eu precisava ter uma atitude. Olha, essa passagem que nós acabamos de ler aí em Deuteronômio 31:6, ela é linda. É uma palavra de força e não é uma palavra que foi usada apenas ontem, né? Naquela época, porque o povo naquela situação. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre, e é o mesmo que continua dizendo para mim e para você: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Foi com essa certeza que eu deixei meus 2 filhos adolescentes
Hoje eles estão com 31 e 30 anos. E vim com a cara e a coragem, com 2 malas na mão, para recomeçar a minha vida e deixar Deus agir através de mim. E sempre com Deus, buscando Deus, lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias. Lá onde eu fui fazer estágio, tinha uma brasileira. Eu trabalhava na cozinha fria, com as entradas frias e as entradas quentes, e ela trabalhava na confeitaria com chocolate, bolos e sobremesas. Ela é filha de um ex-padre que foi padre na igreja do Sion, em Belo Horizonte, e ele é holandês. Na época ele era padre na igreja em Belo Horizonte, e ele abandonou a batina porque ele apaixonou pela mãe dela e teve 3 filhas com a mãe dela, e ela era filha caçula, como ela tinha nacionalidade holandesa, ela era europeia, ela conseguiu um contrato de trabalho na época que eu era estagiária, então ela era minha amiga e colega de quarto. Então todos os dias quando a gente terminava o estágio, eu tomava liberdade para orar com ela. E ela, como era filha de padre, eu sabia que não ia ser problema orar com ela. Então ela sempre regozijava com as minhas orações. E Deus me usava para abençoar a minha vida e abençoar a vida dessa menina. Porque ela era muito novinha e ela não estava suportando a distância, né? Tá longe dos pais. Então Deus me usou também nessa época para inspirar essa menina, para motivar essa menina e para ajudar essa menina. Hoje nós somos grandes amigas. Ela retornou para o Brasil, montou uma confeitaria e mora em Belo Horizonte, mas a gente é amiga até hoje, graças a Deus. Então, o nosso Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o que fez naquela época e faz até hoje. E ele prometeu e ele nunca vai nos abandonar. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas e a gente precisa estar disposta e querer aspirar o desejo de viver essas promessas. Elas são para nós. Deus não é o nosso amigo, ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E foi crendo em tudo isso que eu cheguei até aqui. Não tenham medo, minhas irmãs. Continuem firmes, continuem fortes, sejam mulheres de atitude, ajam com coragem, ajam com a sabedoria que vem dos céus e com a certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Quero contar uma experiência para vocês. Um dia eu entrei no trem aqui, eu estava atrasada. E era o último trem para me chegar na minha casa. Depois, eu não tinha mais trem. E eu morava a mais de 20 quilômetros do centro da cidade, onde eu peguei o trem. Eu estava retornando do trabalho. E eu tinha 2 opções. Se eu comprasse o ticket, tem uma máquina, né? Que a gente compra o ticket. Se eu comprasse o ticket, eu ia perder o trem. Se eu entrasse no trem sem o ticket, eu ia levar uma multa de 150 euros. É muito dinheiro. E eu não queria levar a multa, não queria entrar sem o ticket, mas eu não podia perder o trem. Aí o que eu fiz? Deus, me abençoa, Senhor. O que eu faço? Me ajuda. Eu sabia que eu ia ser controlada dentro do trem. Gente, irmãs, creiam, Deus supre todas as nossas necessidades. Quando eu entrei dentro do trem, que eu me assentei, do lado da poltrona que eu estava, tinha um ticket que alguém usou, que é válido durante 2 horas, e a pessoa com certeza usou 20 minutos e sabia que ele ainda era válido, então a pessoa quando desceu do trem deixou para o próximo que chegasse, se não tivesse o trem, que pegasse, porque se você comprar o ticket dentro do trem, você paga mais caro, você paga o dobro do preço, e eu não tinha mais dinheiro para comprar, e dentro do trem eles não aceitam cartão, tem que ser em dinheiro, eu não tinha dinheiro nenhum, nem uma moeda eu não tinha. Então, eu contava era mesmo com Deus. Assim eu vou contando experiências. E se eu pudesse, eu gostaria de contar muito mais. Eu quero me sentir à vontade como se você estivesse aqui na sala da minha casa. E que Deus possa colocar na minha memória as coisas tão importantes para me mostrar para vocês que Ele existe, que Ele é Deus e que Ele faz
tudo que nós precisamos e até muito mais que a gente imagina, porque Ele cuida de nós, Ele sabe das nossas necessidades, Ele é o nosso Pai. Vocês não podem imaginar a alegria que eu fiquei quando eu olhei para o lado, eu ia pôr minha bolsa em cima do banco, o ticket estava lá. Eu chorei na presença de Deus e agradeci. Falei, papai, o Senhor cuida de mim em todos os detalhes. Muito obrigada. E eu quero que Ele tenha orgulho dessa filha. Eu quero que Ele tenha orgulho de mim, porque eu sei que Ele me ama. E o que eu posso fazer para retribuir esse amor? Eu quero ser usada por Ele para me inspirar, para ajudar as outras mulheres que estão fracas na fé, que diante de qualquer problema desespera e esquece que Ele é Deus e que Ele está no controle de tudo. Nunca não me faltou nada. Eu saí de Belo Horizonte com 250 euros no bolso. Vocês imaginam o que é isso? É o mínimo que a imigração exige para você entrar na porta da Europa e entrar na Europa. Era o mínimo do mínimo. Meu estágio era remunerado, mas eu ganhava quase que isso por mês. Era 250 ou 280 euros por mês. Eu contava com a caixinha, com as gorjetas que a gente ganhava. Eu vim com a cara e a coragem, com uma mão na frente e outra atrás. Nunca me faltou nada. 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 E Ele fez muito mais. Hoje Ele abençoa a minha vida para me abençoar a vida das outras pessoas. Vocês não podem imaginar. Não tem nada tão pequeno a ponto de que Deus não presta atenção e não esteja no comando. E nem nada muito grande que Ele não dê conta de fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é Ele que te fala. Seja forte, seja corajosa e confia. Confia. Tenha fé. Assim nós podemos viver melhor, muito melhor. Em Deus nós encontramos resposta para tempos difíceis, como esse. Eu encontrei resposta para tempos terríveis na minha vida. Eu já me vi diante de uma pessoa com uma faca no meu pescoço querendo me matar. E foi nele que eu busquei proteção. Eu já sofri um acidente de carro. Ele me protegeu e preservou a minha vida. Eu poderia ter morrido no acidente do avião. Ele preservou a minha vida. Deus é maravilhoso. Eu fui molestada por um padre, hoje eu poderia estar com problema psicológico. Eu gerei 2 filhos maravilhosos, não tenho problema nenhum na área sexual. Graças a Deus. Nenhum. Estou com 63 anos, tem 13 anos que eu entrei na menopausa, eu nem sei o que é menopausa, para falar a verdade com vocês. Não sinto absolutamente nada. Isso tudo eu sinto a proteção de Deus sobre a minha vida. E eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer me enviar? Passei pela Bélgica, saí da França, acabei meu estágio, fui para a Bélgica, vivi na Bélgica um período, não gostei de Bruxelas, de jeito nenhum. Fui trabalhar em Bruxelas num restaurante de cozinha brasileira, meu estágio estava acabando, eu mandei um e-mail no site do restaurante, pedi emprego, a mulher falou, eu tenho vaga para você nos 2, vem que eu te espero na porta do trem, você fica na minha casa, e se você adaptar, depois você aluga um quarto e você se vira. E fui para lá para trabalhar nos 2 restaurantes. Eu não vi o dia, gente. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, estava escuro. Eu chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã, era noite. E eu passava o dia dentro do restaurante, não sabia o que era dia. E aí, um tempo, eu falei, não aguento mais. Eu não gostei de Bruxelas, se alguém de vocês aí conhece, é só bonitinho os pontos turísticos. Uma cidade suja, que tem cocô de cachorro para todo lado, o povo escarra catarro para todo lado, e tem pobre sentado no chão pedindo esmola, drogado, e homossexual para todo lado, as mulheres beijando na boca, os homens beijando na boca, e eu não suportava aquilo. Eu falei, meu Deus, eu saí do meu país para ter outra vida, eu vim para cá, eu não estou gostando disso aqui, eu não quero ficar aqui. E Deus falava comigo, continua seu percurso. Deus me tirou do Egito, me tirou de uma situação, de uma vida promíscua, do marido que me traía, até com a mulher, do homem que tirava leite na fazenda. Todas as empregadas que eu punha dentro da minha casa, ele me traía. Ele me traiu com as vizinhas de frente, de costas, todas as mulheres que vocês podem imaginar, que conviviam comigo, até as meninas da igreja. Ele me traiu com algumas.
E eu já não suportava isso mais, e Deus me tirou do Egito e falou comigo: Canaã é logo ali, mas ele fez comigo igual ele fez com Abraão. Faz a sua mala e vai, larga a sua parentela, e vai que eu vou te dar uma vida diferente, eu vou mudar a sua vida. E eu criei. Hoje eu estou aqui. Minha filha veio, se casou com um luxemburguês, está aqui comigo. Meu filho morou 3 anos e meio comigo, voltou para o Brasil para fazer a faculdade, porque ele não conseguiu fazer a faculdade, que eles não reconheceram o histórico dele do 2º grau, e ele já formou, graças a Deus, tem muita vontade de voltar. E quando eu saí de Bruxelas, eu já não suportava mais viver em Bruxelas, eu decidi vir para Luxemburgo. Surgiu uma oportunidade de trabalho num restaurante de cozinha brasileira, também aqui. Eu enviei o meu currículo, a baiana, vem correndo que nós abrimos um restaurante, tem 3 meses, nós estamos procurando uma pessoa com cozinha brasileira, que conhece cozinha brasileira, nós não conhecemos, aqui ninguém conhece, e vem que eu vou te dar trabalho. E aí eu vim, quando eu cheguei em Luxemburgo, desci na estação do trem e eu falei, aqui vem que eu quero ficar. Um país pequenininho, se vocês conhecem, vocês vão ver que é apaixonante. A nossa capital é do tamanho de Nova Lima. Nova Lima é muito pequenininho. É um país que tem 150 quilômetros de norte a sul e 70 de leste a oeste. De bicicleta, você conhece o país. Tudo funciona. Tudo funciona. Um povo de um nível cultural muito bom. Um povo que sabe respeitar a lei. Uma cidade super limpa, de bom salário. O salário melhor da Europa, um dos países mais ricos da Europa. Não me falta trabalho, eu recuso trabalhos. Mas, sem Deus, eu não estaria aqui. E eu sempre na igreja, servindo ao Senhor, me dispondo, fazendo a obra na igreja, voluntária. Sempre tive vontade. Isso é o meu prazer, é o meu desejo. Deus espera isso de mim. Ele é meu pai. O que eu posso fazer para honrar e exaltar o nome dele? É nada diante do que ele já fez por mim. É nada, é nada. E aí, um dia eu estava numa situação desesperadora dentro do ônibus, um frio no mês de janeiro, segundo, terceiro dia de janeiro, um frio terrível. Eu dentro do ônibus, a pastora Eliana entra no ônibus, o ônibus estava cheio, e tinha uma pessoa do meu lado, levantou, desceu, e ela veio e sentou do meu lado. E ela conversou comigo, me deu o braço, falou, posso ficar abraçadinha com você? Eu falei, pode, pode. Aí eu olhei para ela, aquela nega bonita, com um brinco de ouro maravilhoso, muito bem maquiada, com um perfume delicioso. E ela se apresentou, muito gentilmente ela se apresentou, e ela falou, olha, eu me chamo Eliana, eu sou pastora, e eu vim de Londres, e nós viemos com uma missão de começar uma igreja aqui. E meu marido está ali atrás, olha lá, é aquele de bonezinho lá, daquela touca azul. Aí eu olhei e ele fez assim para mim, sabe? E ela falou, eu queria te convidar para você visitar a nossa igreja. Aí eu falei com ela, me fala depressa onde que é essa igreja. Porque todas as igrejas que eu frequentava, eu conversava com Deus e eu sentia no meu espírito que não era ali que Deus me queria. Não era ali o meu lugar. E eu continuava procurando igreja, continuava procurando igreja. Quando ela me encontrou, eu falei com ela, me fala onde que é essa igreja, porque eu preciso urgente de uma igreja. Aí ela me deu o nome dela, pegou o meu, eu registrei no meu telefone, ela registrou o meu, ela me deu um panfleto da igreja muito lindo. E eu falei, eu quero ir na sua igreja. Nessa época eu estava morando na França, trabalhando em Luxemburgo. Era 30 quilômetros de distância. E lá o aluguel é mais barato, lá o custo de vida é menor, aqui o custo de vida é muito alto. Então eu trabalhava aqui em Luxemburgo e morava lá. E aí ela me ligava todo dia perguntando notícia, orando para mim, perguntando como é que estavam as coisas, mas eu não me abri com ela por meus problemas pessoais. E aí ela, domingo nós vamos ter o culto, você vem? Aí eu falei, pastora, não tem como ir, porque na cidadezinha que eu moro na França, não tem trem, nem ônibus e nem táxi. Domingo, feriado, não tem. Então eu não tenho como ir. Aí ela falou, me dá seu endereço, nós vamos te buscar. Ela saiu da casa dela, ela e o marido, durante 4 meses. Olha como Deus cuidou de mim, gente. Ele só põe anjo na minha vida, ele só coloca pessoas boas de frente de mim. Ele cuida de mim com todos os detalhes. Eu precisava de um pastor que cuidasse de mim, da minha vida espiritual. E eles ficaram 4 meses viajando 38 quilômetros para ir me buscar e depois 38 quilômetros para me levar para casa de volta. Até que eles começaram a orar para Deus
ajudar e me abençoar com um trabalho melhor. E através das orações eu consegui trabalhos excelentes. E aí eu tive que passar por uma cirurgia na coluna, e aí eu passei a ter restrições, e eu não podia mais trabalhar em pé, não podia pegar peso mais, e aí o médico teve que colocar 2 parafusos de titânio na minha quarta vértebra, e aí eu fiquei impossibilitada de trabalhar na cozinha, e eu escolhi trabalhar com as crianças. Eu fiz um anúncio para eu sempre buscava direção em Deus, eu sempre buscava direção do Senhor para tudo na minha vida, para tudo. E a resposta vinha com muita facilidade. E Deus me deu a direção para fazer um anúncio e colocar um anúncio na revista das mulheres britânicas aqui no Luxemburgo. Tem uma comunidade inglesa muito grande aqui, porque nós estamos próximos da Inglaterra. E aí eu coloquei um anúncio e eu me dispus, me oferecendo para as mães inglesas, de buscar as crianças na escola, de levar as crianças para as atividades extra-escola, natação, futebol, balé, música e cambau. E me propus a fazer a jantinha deles, dar o banho e cuidar deles até que o pai e a mãe chegassem do trabalho. E aí um juiz de Londres, que tinha vindo recentemente morar em Luxemburgo e cônsul em Luxemburgo, ele, na época, estava casado com uma chinesa e ele estava com um neném pequenininho, um menino que já estava andando, mas que exigia um pouco de cuidado porque a mãe teve depressão pós-parto e ela não queria cuidar da criança. Então ele estava procurando uma pessoa para cuidar dessa criança, e depois eles iam colocar na creche, para me buscar na creche, levar para casa, passear e tudo mais. E aí eu fui passar por uma entrevista e Deus me usou para falar de Deus para eles. E no final da história eu virei conselheira de casal. Eu levava a palavra de Deus, eu levei Bíblia e eles ficavam interessados, e ela começou a participar de estudo bíblico. Ela não falava francês, ela só falava inglês. E aí ela passou a ter interesse de aprender o francês, o filhinho aprendeu a falar francês comigo. Foi um tempo maravilhoso. No final, eles queriam que eu ficasse como governanta deles, mas era o momento de partir. Deus já estava dando sinal que ele ia me usar para abençoar outra família, que eu deveria ir para outro lugar. Ele permitiu que a minha coluna quebrasse, porque a minha função não era na cozinha. Eu precisava conviver com pessoas, motivar pessoas. Eu precisava ter contato com pessoas para amar pessoas e mostrar o amor de Deus para as pessoas. Foi muito bom. E dali eu comecei a orar junto com os pastores para que Deus me desse uma outra família, mas que fosse apenas uma criança. Porque mais de um é mais trabalho, lógico, né? E eu já havia trabalhado com 3, então eu queria que exigisse menos de mim, para mim não cansar, porque eu queria também ter disposição para trabalhar na obra de Deus e para ter tempo para ir para a igreja. E aí Deus me abençoou com o Sacha, que o Natan conhece, que é um menininho que eu comecei a cuidar dele com 7 meses e meio, e hoje ele já tem 4 aninhos. Ele me considera como a terceira vovó dele. É um menino extraordinário. E Deus me usa para abençoar a vida das pessoas, tanto do pai, quanto da mãe e a dele. Ele já falou que eu vou cuidar. Ele já me exigiu que eu prometesse para ele que eu vou cuidar dos filhinhos dele, quando ele tiver os filhinhos dele. E eu já não tenho mais nada para fazer com ele, porque ele vai para a escola, eles me deram um contrato de trabalho de 8 horas e eles me pagam um salário muito bom. Eles me consideram como uma pessoa da família. No início do ano passado, quando a gente teve o início da Covid, eu fiquei 75 dias com eles, morando com eles. Eles têm 2 apartamentos num andar só, eu ocupava um apartamento e eles o outro, porque eles queriam proteger a minha vida para mim não correr o risco de pegar transporte público e ser contaminado pelo vírus. Eu tenho que resumir, porque o nosso tempo é curto. E o Sacha é uma bênção na minha vida. Ele tem 4 aninhos, ele está aprendendo o 6º idioma. Ele aprendeu francês comigo, o português ele está aprendendo comigo, ele fala inglês, ele fala francês, ele fala russo, ele fala italiano e ele agora quer falar alemão. E eu vou falar alemão com ele. Em nome de Jesus, porque eu pedi, Senhor, eu ponho outras línguas na minha boca. E Deus pôs em mim o desejo de querer aprender. Então, imagina como Deus é bom. Como Deus é bom. Da onde ele me tirou? Eu morava numa fazenda, a 10 quilômetros de Mariana. Natan já foi várias vezes na minha casa, ele conhece. Eu andava de bota, Olavo passa na porta da minha casa quase todo dia, ele conhece.
morava na roça, eu ficava de bota de plástico, fazia queijo, ajudava a cuidar dos animais. Eu trabalhava de 6 horas da manhã à meia-noite e tinha um marido que me traía até com a mulher do homem que tirava leite na fazenda. Mas graças a Deus que Deus deu uma repaginada na minha vida. E ele me trouxe para a Europa para falar dele, para falar do poder dele, do amor dele. Nessa igreja onde eu comecei a congregar com meus pastores ingleses, Natan conheceu perfeitamente, Natan esteve em Londres, visitou a sede da nossa igreja em Londres, eles me levaram para Londres, passei por uma formação de pastores, e eu conversei com Deus e falei, Deus, eu não quero ser pastora, eu quero marido. Eu quero um marido porque eu quero ser ajudadora. Eu não quero estar à frente de nada. Eu quero estar ao lado. Eu quero ser submissa ao meu marido. E o Senhor vai me dar. Ele tá. Na próxima vez eu vou dar boas notícias para vocês, porque eu tenho fé. Eu tenho fé e eu confio. E eu sei que o que eu peço, Ele ouve, que Ele quer satisfazer os desejos do meu coração. Ele conhece a intenção do meu coração. Deus é maravilhoso. E eu estou aqui agora porque Deus quer usar a minha vida para mostrar para você que Ele quer que você seja uma mulher que inspira, uma mulher que motiva as outras. Em Deus nós encontramos respostas para tempos difíceis. Sabe por quê que nós encontramos respostas? Sabe por quê? Porque nós temos um grande rei que tem poder para cuidar de cada um de nós. Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai. Ele é o nosso papai. E Ele nos ama muito. E Ele quer ter orgulho de nós. Ele quer ter prazer em nós. E eu não quero decepcioná-lo. Eu falo sempre com Ele, papai, ajuda-me a avançar no projeto que o Senhor tem na minha vida. No projeto que o Senhor colocou na minha vida, Ele me dá o amor pelas mulheres, para cuidar das mulheres, para cuidar dos adolescentes, para cuidar das crianças. A vontade que eu tenho de pegar cada um no colo e levar para minha casa. Eu queria ter muitos filhos, mas eu não tive. Mas Ele me deu o desejo e o prazer de ter filhos espirituais. Eu tenho filhos em Mariana, espirituais, que frequentavam a escola bíblica comigo quando meus filhos eram pequenininhos, meus filhos deviam ter 8, 9 anos. E hoje esses rapazinhos já estão casados, já são pais, são meus filhos espirituais, estão todos na igreja. Né? A família desses meninos todos estão na igreja. Então, é um prazer muito grande para mim poder estar aqui compartilhando isso com vocês, porque eu quero motivar vocês dessa forma. Se eu preciso de proteção, Deus, Ele me dá. E Ele me diz que Ele é um bom pastor. E o pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Deus, ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por mim, Ele cuida de mim, Ele é o meu pastor. E eu tenho orgulho de poder falar isso. Que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. E se eu me vejo preocupada com o que comer ou com o que vestir, eu já trabalhei de manhã para comer um sanduíche à tarde, aqui, para sobreviver. Eu trabalhei de manhã sabendo que o que eu ia receber naquela hora era para mim comer um sanduíche à tarde. Mas eu não me preocupava, porque eu sabia que o outro dia Deus ia prover. E nunca faltou nada. Ele me manda olhar para as aves dos céus, que de dia a dia são alimentadas, não sentem falta de nada. E, além disso, Ele me leva a observar os lírios dos campos, que se vestem com mais esplendor do que o rei Salomão. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? É um privilégio. Irmãs, sejam inspiradoras. Creiam que Deus está conosco, que Ele não vai deixar faltar nada, que Ele vai nos proteger. E mesmo diante do que está acontecendo nesse tempo difícil, que o medo anda afrontando a população, principalmente as mulheres, no mundo inteiro, porque as mulheres são mais sensíveis, nós não podemos esquecer que nós estamos mundialmente numa mesma base, todos iguais. Todos iguais. Não tenham medo do Covid. Deus, Ele vai nos proteger. Ele nos protegeu até agora. E se nós formos acometidos pelo vírus, nós vamos para o hospital, Deus vai usar o medicamento, Deus vai usar o médico, nós vamos ser curados. Se nós morrermos, vai ser lucro.
Morrer por crente é lucro. Nós sabemos que nós vamos para os braços do Pai. E é Ele que vai decidir. Não tenham medo. O que nós precisamos fazer, o mais importante neste momento, nós mulheres, possamos encorajar as outras a serem fortes e obedientes. Nós não podemos duvidar do que Deus pode fazer por nós. Mais uma experiência. Eu já tive contato com 3 pessoas que tiveram Covid. Uma dentro do carro, eu fiquei 2 horas, o Olavo sabe que eu comentei com ele. Fiquei 2 horas dentro do carro com a pessoa, dei beijo no rosto, uma brasileira, conversei com ela, abracei, sentamos à mesa, almoçamos, contamos casos, batemos papo. No dia seguinte, ela fez o teste, ela estava com Covid. Eu não tive nada. Quase que toda semana eu tenho que fazer o teste. Porque eu trabalho com o Sacha, ele é criança, então os pais ficam com medo que eu possa levar o vírus e contaminá-los, então eles são muito restritos com relação à contaminação e direitos aí para sair. Eles acham que eu devo ficar em casa, que eu não posso conviver com ninguém, então quase toda semana eu tenho que fazer um teste. E eu convivi com outra pessoa que teve o vírus, mora na França, trabalha em Luxemburgo, teve o vírus, sem sintoma, com a variante da África. Imagina o que é isso. Eu tive contato com uma faxineira que faz faxina na minha casa, que entrou na minha casa com vírus, ela estava com vírus, e eu não tive nada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando as notícias estatísticas nos assustam, e muitas vezes nós não sabemos qual voz ouvir e qual é realmente a verdade, nós precisamos saber que o que está no nosso controle deve ser feito. E trabalhar com a realidade atual. O que está no nosso controle? Eu tenho que obedecer, que eu não posso sair de casa, eu não vou sair de casa. Eu tenho que usar a máscara. Máscara debaixo do queixo não protege ninguém. Tem que tapar o nariz e a boca. Eu tenho que lavar minhas mãos com frequência. Eu tenho que tomar cuidado para não me aproximar de quem não está protegido. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar da nossa saúde, alimentar corretamente, olhar periodicamente nossos exames de sangue, se está faltando vitamina. O que nós temos que fazer que está no nosso controle? É obedecer às restrições, obedecer às exigências sanitárias, parar de ficar reclamando que o governo faz isso, que o prefeito faz isso, que o político faz isso. Para de reclamar, para de ficar xingando, para, confia em Deus e faz a sua parte, motiva as outras. Irmão, você não vai ter, irmã, não vai acontecer nada, fica firme, seu filho está doente, ele vai ser curado, nós vamos orar. Motiva as pessoas, encoraja as pessoas. Seja confiante, querida irmã, seja confiante. Nós não podemos permitir que o nosso emocional venha coordenar a nossa vida. Temos que ser direcionadas pela palavra de Deus que transforma a nossa vida. Nós temos que ter a nossa fé firmada na rocha através da verbalização das verdades bíblicas. Está tudo na Bíblia. A Bíblia é um manual completo. É o meu manual de fé e prática. E eu não tenho vergonha. Onde eu vou, eu levo a minha Bíblia. Não quero nem saber. Entrei na casa do cônsul com a minha Bíblia debaixo do braço. E ele ficou interessado em saber o que era isso. E ele passou a ler a Bíblia, me pediu Bíblia de presente. E depois, no final, ele falou, Lúcia, você é um anjo que Deus pôs na nossa vida. Quando Deus te levar, Ele vai te levar para te usar. Ele não vai te levar para ir fazer turismo, nem para passear, não. Ele vai te levar para fazer algo para divulgar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Se disponha, se disponha. Seja prudente, amada irmã. Como mulheres cristãs, nós não podemos deixar a vida nos levar. Temos que ser sensatas. Quando buscamos o conhecimento no local certo, adquirimos sensatez. Peça a Deus sabedoria quando você não souber como agir. Quer um testemunho? A minha mãe está com 86 anos. Eu falo com ela todos os dias. Eu sou a caçula, então eu sou o neném dela. Todo mundo na minha família me chama de neném. E hoje ela me ligou e falou comigo assim, filha, me ajuda. Eu não quero tomar essa vacina. O que eu faço? Ai, tá todo mundo me pressionando. Minha sobrinha tá aí, a Nayara, netinha dela.
A Nayara quer me levar para tomar vacina, eu não sei o que eu faço. Falei, mãe, sabe aquela irmã da igreja, aquela intercessora Marlene que eu adoro, que ora para mim há anos? Lembra, mãe, que ela orou pelo meu divórcio? Lembra, mãe, que ela orou para minha viagem? Lembra, mãe, que ela orou pelo meu trabalho? Mãe, pede conselho para ela, Deus vai usar ela para falar com a senhora. Porque eu, como filha, santos casos não faz milagre, né? Então, se eu fosse falar, ela não ia me obedecer de maneira alguma. Então, eu falei, Deus, usa a irmã para falar o que minha mãe precisa ouvir. Aí ela gravou um áudio para mim. Ai, filha, fiquei tão feliz. Nós oramos, nós conversamos durante 40 minutos. Ela tem razão, é verdade. Eu acho que eu vou vacinar, viu, filha? Então, quando a gente não sabe o que fazer e nem como fazer, vamos pedir sabedoria a Deus, vamos pedir direção a Deus, porque em Deus nós encontramos resposta para tudo, para tudo. Quando eu entrei na igreja com a pastora Eliana e nós começamos o trabalho, era eu, ela e o marido dela. Em janeiro de 2017. Eles me levaram para Londres, passei por formação, a nossa igreja cresceu. E aí nós começamos a fazer o culto em português. Eu era responsável pelas mulheres, as mulheres da graça. A gente fazia atividade todo mês. E a igreja começou a crescer. Era só eu de branca. Todos eram pretos, todos negros, de origem africana, todos. E de repente eu comecei a convidar minhas brasileiras, as portuguesas, e a igreja começou a crescer. A igreja cresceu, mudamos de templo. E agora a nossa igreja está abrindo um trabalho em Vila Velha. Natanzinho conhece, o pastor Max esteve aqui visitando a nossa igreja, ele é de Mariana também, é o filho do doutor Adilson Olavo, o Max e a Lorena. E ele se mudou para Vila Velha e ele está começando o trabalho através da nossa igreja e vamos instalar a New Wine em Vila Velha. E, se Deus quiser, eu estarei presente para essa inauguração. E é fruto do nosso trabalho, é fruto do desejo que o Deus colocou no nosso coração. Quando eu estive em Londres, o nosso pastor líder, ele olhou para mim e falou, Lourdes, você quer voltar para o Brasil? Nós precisamos abrir uma igreja no Brasil, nós temos uma missão aqui e nos falta uma igreja no Brasil. Eles têm 13 igrejas nos países ao redor do mundo. E eu falei com ele, não, Deus ainda não deu a direção para mim voltar para o Brasil. Por enquanto eu tenho que obedecer. Ele ainda não mandou. Quando ele mandar, eu vou. Mas por enquanto não. Por enquanto eu vou ficar aqui. E aí Deus deu a oportunidade para o Max vir aqui me visitar. E o Max conheceu a igreja, eles conheceram o Max. E agora, através do Max, a gente vai começar o trabalho em Vila Velha, se Deus quiser. Mas, irmãs, para compartilhar com vocês que eu aprendi para me posicionar diante de tempo difícil. E eu quero compartilhar com vocês. Eu aprendi a enfrentar o medo com fé. Tive muito medo, muito medo. Eu não sabia falar a língua, gente. Quando essa brasileira me encontrou, foi um anjo que Deus colocou para me orientar. Quando eu entrei para a cozinha para começar meu estágio, todo mundo falava muito rápido, eu não entendia nada. E quando eu tentava falar, eles também não me entendiam. E eu tive que começar a comprar cadernos de Natan, está conseguindo ouvir? Travou? Travou para mim também, acho que ela Tá. vai retornar. Acho que ela perdeu a conexão. Ah, então ela já está retornando. a verdade sobre quem eu sou nele e sobre Deus. Ô, Lourdinha. Eu aprendi a rejeitar, a recusar e repreender toda mentira de Satanás. Porque quando ele fala comigo, você não vai dar conta, você não é capaz. Eu falo, eu repreendo, eu rejeito. Eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Eu sou capaz, porque o meu Senhor, Ele me dotou de capacidade para fazer muito mais do que Ele fez aqui na terra. Usa-me, Senhor, e me fortaleça, porque eu quero ser obediente. Eu aprendi a ser sensível às necessidades das pessoas,
ao meu redor. Aprendi a amar o próximo como a mim mesmo. Eu aprendi as lições que a crise tem para nos ensinar. Cada vez que nós passamos por crise, nós tiramos lições maravilhosas. E somos muito mais fortes. Lourdinha, Aprendi a você me ouve? para me adaptar às mudanças de rotina sem perder o foco. Não Lourdinha, você me ouve? reclamar e agradecer. Eu tive que me adaptar saindo do meu país, comendo angu com quiabo, arroz e feijão todos os dias e vim para a Europa para comer uma comida completamente diferente. Eu ia sugerir a ela que voltasse nos tópicos, falando rapidamente um pouquinho dos que a gente perdeu, porque ela acabou continuando com esse desfecho, né? Acredito que ela já esteja caminhando para o final só, explicando aí como que ela enfrentou esses desafios, mas está com a conexão um pouquinho ruim. Quando ela retornar, de repente eu vou sugerir a ela que pause o vídeo, né? Pause o vídeo para não sobrecarregar a conexão e só finalize, assim, né? Falando desses pontos, voltando rapidamente para a gente não perder a essência da conclusão dela. Ela saiu, acredito que já esteja voltando. Lourdinha, você me ouve? Não estamos te ouvindo. Se você me ouve, se estiver por acaso com o áudio desligado. Natan, tá me Estou ouvindo? te ouvindo. Eu ia sugerir, Lourdinha, só para... O que acontece? Deu umas duas interrupções na sua fala, eu acredito, por como está sendo Minha conduzido, internet caiu que aqui. você já esteja indo para uma parte mais final, não é? Pelo que eu entendi, que eu acompanhei. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Minha sugestão primeira é, desliga seu vídeo só para não sobrecarregar muito nesse momento. Porque aí fica um pouco mais leve a conexão do seu lado, né? Se você desligar o vídeo. Você me ouve? Lourdinha, você me ouve? Mariana, você me ouve? Sim, amigo, eu acho que ela travou. Eu vou sugerir a ela que desligue a câmera, porque aí Isso. ela acaba sobrecarregando menos. E aí ela faz essa finalização só falando aí de como Deus tem orientado ela a vencer Sim. esses desafios. Eu falo assim que é uma benção na nossa vida a internet, né, essas ferramentas de comunicação, mas nada como um encontro presencial, né? Acaba sendo sempre muito melhor. Mas agradeço, a gente está com uma boa audiência, né? Graças a Deus que as irmãs estão firmes e fortes aí. Temos 28 pessoas na sala. Glória a Deus por isso. Lourdinha, Amigo, vê se você consegue orientar ela pelo telefone vou para tentar. ela voltar, sair e voltar da reunião, que ela já está caminhando para o final. Vou aproveitar esse momento para dar um oi para a Silvia, que está aqui conosco, nossa presidente também. Silvia Helena, seja bem-vinda. Eu conversei com a Zelita no início, mas a gente não conseguiu conversar. A Rô também, enfim, todos que chegaram depois desse primeiro momento de abertura, a gente agradece. Teve agora, nesse finalzinho, esse desfecho, né, esse problema de conexão,
Se Deus quiser, a gente já vai conseguir organizar e caminhar para o final. Nata está tentando falar com ela pelo telefone. Todo esse nosso encontro, pessoal, esse nosso momento virtual aqui, remoto, está sendo gravado, tá? Porque ainda a gente tem algumas irmãs que não conseguiram acessar, outras que, como a tia Clarice, conseguiram entrar no início, mas tiveram que sair, né? Então a gente vai manter esse conteúdo depois para ela, para a gente poder divulgar também, tá bom? Acredito que ela está entrando, Nata vai orientar para a gente terminar, para a gente finalizar esse momento. Lourdinha, você me ouve agora? Amiga, eu tô achando que ela caiu de novo. Mesmo. Sim, infelizmente. Vamos ver. Eu estou ouvindo você, Mariana. Agora foi. Eu tô Lourdinha, ouvindo. eu tô só Deu com um- uma... Ah, Eu caí, tive um problema da internet aqui que caiu, mas eu já estou terminando, já vou encerrar. a minha sugestão é só o seguinte, se a conexão continuar ruim, para você desativar o vídeo só nessa parte final, porque aí fica mais leve, e que eu estou entendendo que você está caminhando para sua conclusão, me corrija se eu estiver errado, você está caminhando para sua conclusão, demonstrando assim, as estratégias que Deus tem te dado para vencer esses desafios que são diários na sua vida e na vida de todos nós. Sim. Só que, como deram duas interrupções, a gente perdeu alguma coisinha. Então, eu queria te pedir para que voltasse um pouquinho e fosse pontuando novamente, de uma maneira assim, mais Aonde que objetiva. cortou? Começa desde quando você começou a falar assim, dessas estratégias, quando você começou a pontuar As lições que eu aprendi para me posicionar diante de tempo Perfeito. difícil? É isso. Isso. Então, as 7 lições que eu aprendi. Isso. A primeira, enfrentar o medo com fé. Enfrentar o medo com fé. Tá com medo? Vai com fé. Vai assim mesmo, mas vai, porque Deus prometeu e Ele não vai te abandonar. Enfrentar o medo com fé. Foi o que eu aprendi. A segunda lição, eu aprendi a dominar o meu eu através do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, eu sou dependente dele. Então eu peço a ele todos os dias, todas as manhãs, que habite em mim, que continue comigo e me mostre a direção e as atitudes a tomar, porque eu sou dependente dele e sem ele eu não posso agir. Então, a terceira lição que eu aprendi é que eu devo declarar a palavra de Deus, declarar as verdades sobre quem eu sou nele e sobre Deus, falar sobre Deus. Eu aprendi que eu devo rejeitar, recusar e repreender todas as mentiras que Satanás tenta falar na minha vida. Todas. Você não vai dar conta, você não vai, você é velha, você não é capaz. Isso não. Quem é você? Eu repreendo e rejeito, porque o meu Deus é um Deus que me constituiu de autoridade e de poder, para fazer até muito mais do que ele fez aqui na terra. E eu quero ser obediente e eu vou fazer em nome de Jesus, porque ele me permitiu. A quinta lição que eu aprendi é ser sensível às necessidades das pessoas ao meu redor. Eu aprendi com a palavra de Deus a amar as pessoas como a mim mesmo. Como ele me ama, eu aprendi a amar. Quanto mais eu amo, mais amor eu recebo. Eu aprendi também, a sexta, aprendi as lições que a crise tem para nos ensinar. Das crises nós tiramos lições maravilhosas e é nas crises que nós nos tornamos mais fortes. Eu aprendi isso. Aprendi também, a sétima, a preparar para me adaptar às mudanças de rotina sem perder o foco e não reclamar. Agradecer. Eu aprendi a adaptar a um clima de menos 20 graus, com 40 centímetros de neve do meu pé até o meu joelho. Eu aprendi a me adaptar com outra comida, eu não como arroz e feijão todos os dias. Aqui a vida é diferente. Eu aprendi a tomar um banho abrindo e fechando torneira, porque aqui você não pode deixar a torneira aberta o tempo todo. Eu aprendi sem perder o foco em Jesus, sem perder o foco
em Deus. E eu não reclamo. Porque eu aprendi que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então, agradeça, irmã. Agradeça na luta. Você está com um filho que está com problema, com droga, não é obediente. Ora, agradece a Deus, porque Deus vai te usar para abençoar a vida dessa criança, dessa pessoa. Você está com problema no trabalho? Não reclama, agradece, em tudo dai graça, louve ao Senhor, que quanto mais você acontece, mais Deus opera na sua vida. E Deus, enquanto nós estamos passando por luta, Deus está trabalhando em nós, Ele está nos moldando, Ele está nos preparando. E o importante é lembrar que a crise ela é caracterizada por um período de tempo e que depois passa. Nós não podemos esquecer que isso vai passar. E vamos decidir como estaremos após a crise passar. Estaremos mais fortes, estaremos mais destemidas, mais decididas, com atitudes e inspiradoras para motivar a vida das outras pessoas. É isso que Deus quer de nós. Mas eu tenho 4 segredos para encerrar. Eu tenho 4 segredinhos para vocês, viu? 4. Seja tolerante, amada. Seja encorajadora. Encoraje a vida das outras pessoas. Seja gentil. Seja pronta para ouvir as pessoas. Tem muita gente querendo ouvir. Às vezes, quando eu entrava no trem com a minha filha, eu fazia questão de sentar de frente para uma mulher. E aí eu já começava. Ei, tudo bem? Como é que você chama? Tá tudo bem com você? E durante o percurso no caminho, em poucos minutos eu contava a minha vida rapidinho e perguntava, você é feliz? Porque eu via na cara que a pessoa não era feliz. E eu queria motivar, encorajar a pessoa, você vai ser feliz. E aproveitar a oportunidade para falar de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que encoraje as pessoas, seja encorajadora, seja inspiradora. Tem mulheres maravilhosas que foram inspiradoras para a minha vida. E eu quero ser como elas, eu quero ser parecida com Jesus. Jesus é minha inspiração. E se você fizer isso, irmã, você vai ser uma mulher que inspira, principalmente nos tempos difíceis. Eu quero fechar, terminando, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Mariana, pela sua ideia genial. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e quero pedir a Deus que nós possamos encontrar respostas nele em tempos difíceis, que nós possamos escolher ser mulheres que influenciam as pessoas para o bem. E eu quero que sejamos mulheres destemidas, de atitude e corajosas. Que sejamos capazes de reconhecer o poder da influência da mulher. Eu não quero reclamar do meu pastor, eu não quero reclamar da minha pastora, eu não quero reclamar da minha irmã, eu não quero reclamar do culto nem da pregação. Eu quero louvar o Senhor, eu quero agradecer, eu quero inspirar. E eu quero ser exemplo. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade. E que a gente possa estar junto em outras oportunidades, que eu possa vir aqui com mais testemunhos, porque se eu pudesse eu ainda falava mais, mas é muita coisa para falar. Uma outra oportunidade a gente fala mais. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Linda, tem uma ali linda que eu estou doida para saber quem que é. Eu não sei quem que é, o fone dela está desligado. E Mariana fica na liberdade, eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem fazer perguntas. Estou muito feliz por essa oportunidade, quero agradecer o Olavo pela presença dele e agradecer a Deus pela vida do Natanzinho, que é meu filhinho querido. E amei estar com vocês. Amém, amém. Que delícia, que bênção, que oportunidade Deus nos presenteou. Só quero fazer uma correção. Quem teve a ideia foi o Natanzinho. Que delícia! Ele que deu esse presente pra gente. Na verdade, ele me mandou mensagem essa semana, né, amiga? Até a gente teve 2 dias aí para divulgar. A gente agradece novamente a Gabi, que cuida da rede social da nossa igreja, que fez o convite. E a gente conseguiu ainda atingir amigas aqui, né? A gente conseguiu abrir esse encontro para mulheres de SAFs de outras cidades próximas da nossa federação, pessoas que exercem liderança dentro da igreja, que também nos dão a oportunidade, quando a gente se reúne, de testemunhar como Deus tem trabalhado na vida de cada uma delas, assim como na sua, na minha, na vida do Natan. Eu também percebi aqui a presença do seu Olavo, que você já citou também, que Deus o abençoe. O convite, como o Natan falou, se estendeu sim aos homens. Sim, eu acho que meu afilhado está aí, o Alexandre.
Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui na tela, mas O o nosso... Davi está aí, o filhinho dele. Isso, aqui pelos nomes eu consigo reconhecer que realmente tem alguns outros homens aqui também, a gente agradece, Deus abençoe. E gratidão, que Deus te sustente no seu ministério. Eu Amém. já vou te avisar que se você tiver rede social, a gente vai te adicionar, a gente Sim, vai, com prazer. né, para que tenha mais momentos como esse, realmente. Amém. A Rô, aqui da SAF, também está falando que foi uma bênção, que realmente falou aos nossos corações, que a gente esteja... Eu fiz várias anotações aqui, da A Letícia importância. está aí também. E A Viviane, a esposa do meu afilhado, é minha afilhada de coração. Tem um grupo bom aí, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. a gente só quer apresentar, né, a nossa IPB aqui da cidade de Angatuba. É uma igreja maravilhosa, que Deus me colocou desde o ventre da minha mãe, como diz, cresci. Também tenho muitas mulheres inspiradoras aqui, que com a vida delas têm me orientado, me colocaram nesse ministério, testemunho delas. Então, eu creio muito nessas mulheres inspiradoras. Ora a Deus para que eu também consiga inspirar. E fiz várias anotações para que a gente seja mais tolerante, encorajadora, gentis, prontas a ouvir, destemidas, né? Essa passagem de Deuteronômio, ela é maravilhosa. Que linda a minha pastora. A minha pastora disse, Deus te abençoe, graça. Sim, ela está louca para aprender português. Se tem alguém que quer aprender, ensinar ela a falar português, ela fala inglês e francês. O Natan, ele foi um luxo respondendo em inglês. A gente não estava preparado para isso. Ainda bem que ele estava aqui, porque se dependesse de mim, eu não sei o que eu ia fazer. Acho que eu ia ficar traduzir em Libras, eu conheço um pouco mais. Mas, Natan, amigo, Deus te abençoe. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu sei se você quer falar mais alguma coisa, e depois a gente vai encerrar com uma oração. Lourdinha, eu vou te chamar assim. Deus te abençoe. Gratidão. Amém. Mais a gente ficou aqui com o seu conteúdo gravado para a gente poder divulgar. Acho que o Natan já conversou com você, né? Eu avisei o pessoal também para que a gente possa alcançar mais mulheres ainda, mais pessoas, mais homens, mais, enfim, que elas também tenham esse carinho no coração que foi esse momento que você proporcionou para a gente, tá bom? E a gente vai encerrar então, amiga. Só agradecer mesmo, tá, Lourdinha, por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que foi uma bênção. Como eu já disse anteriormente, né, eu conheço a Lourdinha desde a minha adolescência e sei que tem muito mais história, tem muito mais testemunhos. Como eu escrevi lá, né, assim, Deus tem feito muito na vida dela e através da vida dela. E quem sabe aí, em outras oportunidades, eu sempre incentivo ela a escrever um livro. Eu falo, escreva um livro da sua história, do seu testemunho, e eu vou ser um dos primeiros a ler. Eu quero ler o rascunho, eu falo com ela. Amém, eu vou escrever. Porque tem muita história, assim, e bênçãos de Deus, né, que a gente acaba se inspirando, e isso é muito bom. Agradeço muito pelo seu tempo, por ter se preparado para esse momento, e Deus te abençoe muito onde você estiver no seu ministério. Espero que você venha logo ao Brasil. Eu já convidei ela para vir à nossa casa, e quem sabe quando ela vier aqui, a gente não tem uma reunião presencial com ela, para uma conversa e também para um chá, para um café juntos. A nossa especialidade aqui, viu? Com prazer. Temos um queijinho, você falou que costumava fazer queijo, a gente tem um queijo diferenciado aqui, quem conhece a região sabe que você vai adorar o nosso convite também. Obrigada pelo convite, irei sim, com todo prazer. Deus quiser, em nome de Jesus, Deus quer. Amém. Então a gente vai encerrar com uma oração. Eu vou pedir para a dona Zelita, se a senhora puder nos conduzir nessa oração final. Podemos? Oh, claro, claro. Estão me ouvindo? Sim. Falemos com Deus. Pai querido, Pai amado, na Tua presença, ó Deus, agradecidos por esse momento precioso na Tua companhia, ó Deus, ouvindo, ó Deus,
as maravilhas, ó Deus, que o Senhor opera quando depositamos tudo nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos profundamente, ó Deus, pela vida da Lourdes, ó Deus, pelo esse testemunho de vida, de firmeza, de fé, ó Deus. Que possamos ter essa coragem, ó Deus, de falar do Senhor, de aproveitar todas as oportunidades, ó Deus, que o Senhor coloca na nossa vida, onde quer que estivermos, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, como mulheres do Senhor. Que possamos ser gentis, ó Pai. Estejamos sempre prontas para ouvir o teu chamado, para ouvir o que o Senhor quer para a nossa vida. Deus, tem misericórdia, Deus, de nós. Aperfeiçoa a nossa vida, Deus. Aperfeiçoa-nos, ó Deus, para vivermos, ó Deus, para glorificar o teu nome aonde o Senhor nos colocar. Amém, Pai. Queremos, ó Deus, estar no centro da tua vontade sempre, ó Deus. Amém, Pai. Queremos, ó Deus, estar nos teus caminhos, nos teus preceitos, ó Pai. E que sejamos corajosos neste momento difícil que o mundo enfrenta essa pandemia, que nós tenhamos a coragem, porque sabemos quem está conosco, ó Deus. Que não temamos nada, nada, nada que venha, ó Deus, do maligno, ó Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos coloque debaixo das tuas asas, ó Deus, nos ajudando, nos fortalecendo, ó Deus, nos dando ânimo, ó Deus. Redobra sobre nós, que os temores sejam, ó Deus, banidos da nossa mente, que possamos, ó Deus, fazer a diferença, serem mulheres que inspiram, que te temam, que o nosso semelhante possa ver em nós a diferença que é de pertencer ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esta tarde de bênção na tua presença, ó Deus. Abençoa todas as mulheres, ó Deus, o Natan e outros que estiverem aqui no grupo, ó Deus, que a tua bênção recaia sobre eles, sobre suas famílias, ó Pai. Dá, ó Deus, a unção do teu Santo Espírito, para que, ó Deus, destemidos, nós levantemos a bandeira e dizemos, ó Deus, o Senhor está conosco, nada tememos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa certeza, não que mereçamos, mas nos méritos de Jesus Cristo, nome precioso, maravilhoso, nosso Salvador, é que oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Amiga, Amém. vamos tirar uma foto? Vamos tirar um print? Aí quem... Olha, meu telefone tá dando eco, né? Ai, minha proposta agora é que a gente tire um print. Eu vou tirar aqui da minha tela, vou pedir para a Gabi também tirar, para o Natan. A gente consegue, Gá? Também? Ela está no celular, né? Consegue? Não tô te ouvindo. O Natan, então aí, vamos. Não aí. aparece todo mundo aqui para mim. Eu posso tentar tirar. Eu vou tentar colocar aqui num layout que apareça mais gente, mas a gente tirando de... Deixa eu ver. Tipo, um trem Aqui eu tô... Estamos... Ah, eu vou conseguir. Então, quem quiser mostrar a carinha aí, por favor. Seguir. Aí. Agora a gente consegue dar um sorriso pra foto. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Já vou colar lá no grupo da igreja. Que lindas. Gente, alguém quer falar alguma coisa? A gente tem esse momento também. Se vocês precisarem, querem fazer alguma pergunta, que a gente já está caminhando agora para encerrar, né? Já passamos alguns minutinhos, mas foi maravilhoso. Deixa eu ver se deu certo a foto. Aí. Vamos tentar tirar mais uma. Vamos lá, só para garantir o serviço. Só para ficar. Para ter certeza. Vamos lá, sorriam e foi. Muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe.
E feliz Dia das Mulheres. E feliz Dia das Mulheres a Obrigada. todas as mulheres. Um abraço fortes, mulheres maravilhosas do CAP, minhas amigas que também entraram, irmãos conhecidos. É isso. Um beijão, a gente vai encerrar. Fiquem com Deus. Até a Um próxima. beijo. Obrigada pela Tchau, tchau. oportunidade. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Amigo, se você quiser encerrar, a Não, tá gente... encerrado. Ah, sim, para fechar a sala? Eu vou Isso. terminar a gravação, que eu já podia até ter encerrado, interromper a gravação.